Apresentação sobre clima. Componentes: Vitória Maria, Maria Eduarda Salles, Maria Eduarda Tavares e Maria Fernanda, segundo ano C. Me chamo Vitória Maria e eu vou falar sobre clima e seus elementos climáticos. Clima. Clima é definido com a sucessão de diferentes tempos atmosféricos ao longo dos anos. Corresponde ao conjunto de variações do tempo e de uma determinada localidade durante um longo período. Os climas no mundo são bem diversificados. Existem vários tipos de climas, que se diferem de acordo com a localização geográfica, ou seja, o modo de como os raios incidem na superfície terrestre. No total de climas no mundo, são 10, sendo eles temperado, equatorial, tropical, subtropical, mediterrâneo, frio, frio-montanha, polar, semiárido e desértico. Em questão dos elementos climáticos, são aspectos que variam no tempo e no espaço. Grandezas atmosféricas podem ser medidas ou instantaneamente mensuradas. Entre os principais elementos climáticos são radiação, temperatura, pressão e umidade. Radiação. Definida como todo o valor recebido pela atmosfera, a maior parte se manifesta em diferentes tons de intensidade ao longo do planeta e que contribui para a formação das zonas térmicas ou climáticas da Terra. Temperatura. Temperatura é a mesma mensuração de calor na atmosfera, podendo ser medida em graus Celsius ou entre unidades de medida com Fahrenheit e Kelvin. Pressão atmosférica. É o peso ou força exercidos pelo ar sobre a superfície, pois, ao contrário de que muitos pensam, o ar possui massa e, consequentemente, peso. Bem, geralmente os ventos e massas de ar movimentam-se das áreas de maior para áreas de menor pressão. Em alguns casos, a alteração nessa dinâmica modifica, como por exemplo, a região de chuvas de uma dada região, pois os ventos carregados de uma umidade deslocam-se a partir dessa lógica. Um exemplo é o clima de monções, que atinge sobremaneira algumas regiões do sul e da Ásia, notadamente-se a Índia. O aparelho que é utilizado para medir a pressão atmosférica se chama-se barômetro, e o valor é expresso em milabares, mb. Umidade é a quantidade de água no estado gasoso em sua forma gasosa presente na atmosfera. Existem dois tipos de umidade, a absoluta e a relativa. A absoluta é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. E a relativa é a quantidade de vapor de água que é existente no ar e que pode se variar de 0% a 100%. Me chamo Maria Fernanda e hoje eu vou falar sobre fatores climáticos. Os fatores climáticos são elementos que interferem diretamente nas condições climáticas de determinado local e são relacionados a 7 coisas, que é altitude, latitude, massa de ar, maritimidade, relevo, vegetação e correntes marítimas. Eu me chamo Maria Eduarda Salles e eu vou falar um pouco sobre as mudanças climáticas e um pouco sobre o aquecimento global. A exploração das mudanças climáticas abrange muitas áreas, incluindo a física, química, biologia e geologia, meteorologia oceanográfica e até sociologia. As mudanças climáticas são alterações no clima, que já podem ser vistas em várias partes do planeta. Extinção de várias espécies, derretimento das geleiras e aumento do nível do mar são apenas algumas consequências desencadeadas. O IPCC é um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. É um órgão das Nações Unidas que tem como função fazer avaliações de informações científicas sobre as alterações climáticas. O Acordo de Paris é um documento assinado em 2015 por 195 países, que tem como objetivo principal a tomada de medidas para lidar com as alterações climáticas. Para garantir o sucesso do acordo, cada país participante construi seus próprios compromissos. No caso do Brasil, por exemplo, o país ele se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37%, abaixo dos níveis em 2005 até 2025, para garantir
garantir que essa medida seja alcançada, o país comprometeu-se ainda a aumentar a participação de bioenergia sustentável na sua matriz energética e a realizar restaurações de mais de 10 milhões de hectares de florestas. O aquecimento global nada mais é do que uma intensificação do chamado efeito estufa. Esse efeito, ele é um fenômeno natural. Ele é importante, mas entretanto, quando ele é muito aquecido, é prejudicial. O aumento desses gases leva a uma maior retenção de calor. O clima, ele pode ser um aliado ao homem, como na vitória dos russos contra as tropas de Napoleão, onde o frio russo foi essencial na destruição das tropas francesas, mas também pode se mostrar um perigo devastador, como o furacão Katrina, que matou muitos norte-americanos de Nova Orleans em 2005. O furacão Katrina, ele causou aproximadamente 1.800 mortes, sendo o terceiro furacão mais mortífero e um dos mais destrutivos até atingir os Estados Unidos. Katrina começou como uma tempestade tropical que se formou sobre as Bahamas. Após cruzar o sul da Flórida, como categoria 1 na escala Saffir-Simpson de furacões, ganhou força no Golfo do México e se transformou em categoria 5, a mais alta. A tempestade tropical é uma tempestade do tipo ciclônica, que recebe energia quando o ar úmido se condensa. Entre as principais atividades humanas que causam as mudanças climáticas estão a queima de combustíveis fósseis. E o que a gente pode fazer para diminuir essas mudanças climáticas são produzir menos lixo, evitar comprar produtos com muita embalagem, consumir produtos locais e de transporte público pode melhorar. Eu me chamo Maria Eduarda Tavares e vou falar dos climas do Brasil. Os climas do Brasil são bastante diversificados devido à extensão territorial e às diferentes características de cada região. Os climas do Brasil são tropical, equatorial, tropical de altitude, semiárido, tropical atlântico e subtropical. Clima tropical. O clima tropical é semiúmido e ocorre na região central do Brasil, predominante no centro-oeste. Esse clima tem estações bem definidas, com invernos amenos e secos e verões quentes e chuvosos. A temperatura média é superior a 20 graus Celsius e o índice pluviométrico varia entre 1.000 milímetros e 1.500 milímetros por ano. Clima tropical de altitude. É o clima predominante das regiões serranas do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. As temperaturas na região são baixas. A média anual de temperaturas é inferior a 18 graus Celsius e é no verão que as chuvas ocorrem com mais intensidade. Clima tropical atlântico. O clima tropical atlântico é o clima da região litorânea do Brasil, que vai do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro. Tem temperatura média entre 18 graus Celsius e 26 graus Celsius e índice pluviométrico com média de 1.200 milímetros por ano. No sul e no sudeste, as chuvas acontecem com mais frequência no verão. Já no nordeste, o período chuvoso é durante o inverno. Clima semiárido. O clima semiárido ocorre no sertão nordestino e é bastante seco devido à escassez de chuvas, que acontecem de forma irregular. A temperatura nessa região é alta, com média de 27 graus Celsius e amplitude térmica de 5 graus Celsius. Clima subtropical. É o clima característico da região sul e é chamado de subtropical por ocorrer em regiões abaixo do Trópico de Capricórnio. Além dos estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, partes de São Paulo e Minas Gerais também apresentam esse clima. Os invernos são rigorosos e os verões são quentes e a média de temperatura da região é inferior a 18 graus Celsius, com amplitude térmica entre 9 graus Celsius e 13 graus Celsius.